Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja com você. Também no tempo de Jesus haviam aqueles que viviam a sua religião com rigidez, sempre prontos a acusar de impureza aqueles e aquelas que não conseguiam viver a sua fé como determinava a lei de Moisés. Achavam-se, por causa da sua frequência ao templo e pelo conhecimento que tinham da lei, superiores aos outros e por isso em condições de julgar e condenar. Já ouvimos falar tantas vezes deles no Evangelho, os fariseus, cujo termo significa separados. Por incrível que pareça, eles, embora demonstrassem ser os mais perfeitos, não foram capazes de acolher a mensagem de Jesus e não poucas vezes se opunham abertamente à sua pregação, até o ponto de dizerem que ele agia em nome do príncipe dos demônios Beelzebul. Jesus não poucas vezes chamava-os de hipócritas, pois embora aparentassem a perfeição que a lei de Moisés exigia, não viviam o que Deus pedia. O texto evangélico lido neste domingo, Mateus capítulo 11, 25 a 30, nos apresenta a oração que Jesus faz quando ouve os discípulos que compartilham com ele a experiência missionária que fizeram, quando ele os enviou a anunciar o reino e a curar os doentes e os atormentados pelo espírito do mal. Os discípulos falam não só da acolhida que tiveram, mas também das dificuldades que encontraram em algumas cidades que passaram. Entre os que se opunham à mensagem deles estavam os fariseus. Jesus exulta em Deus por ter escondido aos sábios e entendidos os mistérios do seu reino e tê-los revelado aos pequeninos, aqueles que acolheram com simplicidade a mensagem transmitida. Justamente aqueles e aquelas que eram desprezados pelos fariseus, pois não cumpriam com perfeição a lei e por isso viviam cansados e curvados pelo peso do fardo, das exigências da lei mosaica. Foram os que acolheram a mensagem dos discípulos e abriram-se ao reino. A eles e a todos os que vivem cansados e abatidos, desanimados e aflitos, Jesus diz: vinde a mim. Jesus diz que o seu jugo é suave e o seu peso é leve. Ainda hoje vivemos e convivemos com grupos religiosos que se consideram superiores aos outros, porque se aplicam a cumprir normas e preceitos extremamente rígidos. Distinguem-se pela intolerância para os que pensam diferentes deles e por isso ameaçam os outros com seus discursos cheios de incompreensão e ódio. Jesus não deixa ainda hoje de ensinar-nos que somente os pequeninos, os pobres em espírito, aqueles que por amar a Deus com simplicidade procuram dia a dia cumprir seus deveres, realizando bem as suas tarefas e assim ainda encontram tempo e forças para socorrer os irmãos, os que descobrem os mistérios do reino, que podemos traduzir por amor e compaixão. Em todos os tempos encontramos irmãos e irmãs nossos, membros de nossas comunidades, que de pouca instrução são, no entanto, sábios, porque vivem a essência da mensagem do Evangelho, que é amar e servir assim como ele fez. E para isso não há necessidade de erudição, mas de um coração aberto a Deus e aos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.